Existe algo dentro de você que já vive em outro lugar. E esse lugar não está no futuro nem nas estrelas. Ele pulsa agora, no plano invisível, a quarta dimensão. É lá que seus pensamentos se transformam em forma. É lá que suas emoções começam a dar forma à sua realidade. Tudo que nasce aqui começou ali na quarta dimensão. Mas por que, mesmo com tanto esforço, algumas portas não se abrem? Porque ainda não foram giradas na fechadura invisível da consciência. E neste vídeo eu vou te mostrar como acessar a dimensão onde a cura começa antes do corpo e onde a sua vida começa a mudar por dentro antes de mudar por fora. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Há algo dentro de você que já vive em outro lugar. E esse lugar não está no passado nem no futuro. Tampouco está nas nuvens ou em alguma galáxia distante, como todo mundo pensa. Mas ele pulsa agora mesmo, num plano sutil e invisível aos olhos comuns. Nós chamamos esse espaço de quarta dimensão. Outras pessoas chamam de mundo astral, outros de mundo espiritual ou de plano intermediário. Mas, nomes à parte, ele existe e você já habita nele, mesmo sem saber. Enquanto você dorme, sonha, deseja com intensidade alguma coisa ou sofre por antecipação, é ali que a sua energia se move. Os seus pensamentos, eles não são apenas ideias vagas, mas são vibrações que navegam na quarta dimensão e criam formas, atraindo então as experiências para a sua vida e esculpindo possíveis realidades que você mesmo atrai. A quarta dimensão é o campo onde o invisível começa a ganhar forma. É como o ventre do mundo, porque tudo o que nasce aqui antes passou por lá. Nenhuma cura, preste atenção, nenhuma cura, nenhuma mudança, nenhuma libertação acontece de verdade se não for semeada antes nesse plano vibracional. É por isso que muitas vezes, mesmo com todo o esforço físico, todo o esforço emocional e racional, certas portas não se abrem na sua vida, porque elas não foram giradas primeiro na fechadura invisível da consciência. Mas como acessar essa dimensão de forma consciente? Primeiro, é preciso compreender que você não é apenas um corpo físico, que há uma parte sua que é mais leve, mais sutil, mais sensível, que se move além do tempo e do espaço. Essa parte de nós é o que muitos chamam de corpo astral. Ele é o veículo natural da quarta dimensão. É através dele que você sonha à noite, que tem intuições durante o dia, que sente coisas no ar, que pressente perigos ou até encontros importantes antes mesmo que aconteçam. Então, quando você se concentra intensamente no pensamento, então vigie seu pensamento. Quando visualiza algo com muita força, quando entra em estado profundo de contemplação ou de meditação, você está ali. Você não foi para lugar nenhum geograficamente, mas a sua frequência mudou. Então a sua consciência, ela se desloca para o plano onde tudo começa, que é o plano onde as causas nascem antes dos efeitos. E é nesse espaço que se formam as sementes da vida. A quarta dimensão não é algo mágico no sentido superficial da palavra. É um campo mental e energético onde o futuro é moldado. Quando você alimenta uma visão com clareza, com emoção, com fé, com verdade, você está literalmente criando uma estrutura energética na quarta dimensão. E com o tempo, essa estrutura, se sustentada pela sua certeza, pelo seu pensamento, porque você foca naquilo, ela vai então começar a colapsar na sua realidade. Digamos que é como uma fruta que quando amadurece, ela cai da árvore. Então, quando ela cai da árvore, ela vai cair aqui na terceira dimensão. Mas existe um segredo, que nem tudo o que se pensa se manifesta, porque muito do que nós pensamos está diluído, às vezes fraco, confuso, contraditório. Então, o que ganha força é somente o que você sente com convicção, é o que repete com emoção, é o que você deseja com sinceridade, seja isso luz ou sombra. Por isso que existem tantas criações inconscientes e tantos sofrimentos que nascem do que a mente semeou sem notar. Então, sempre que você pensar algo negativo, tire isso da sua mente. Quando você estiver com pensamentos preocupantes, que sejam negativos por alguma preocupação que você tem e aquilo vem constantemente na sua mente, o que você faz? Cancela, cancela, cancela e pensa exatamente o contrário. Você pensa na situação já resolvida.
E isso é um exercício, e eu, por exemplo, faço isso. E chega a um ponto que você não consegue mais ver o resultado daquela situação, seja uma situação particular ou uma situação coletiva, onde você vê o resultado da forma que você quer. Nesse caso, você já treinou, então toda vez que vem aquele pensamento negativo, você expulsa. Pensa em outra coisa imediatamente, você fala na sua mente, cancela, cancela isso, cancela. E aí você vai se exercitando com o tempo. Esses pensamentos, quando chegam em algum momento, vão embora muito rapidamente. E aí você começa a ter certeza daquilo que você realmente quer de forma positiva, de um resultado positivo. Aqui no canal tem um vídeo muito interessante para quem ainda não assistiu, vou deixar o card no final desse vídeo, sobre os 5 passos para a ascensão que são dados por Bashar, porque ele fala exatamente disso, da sua conexão no agora com o seu eu futuro. Então você começa a se conectar com aquilo que você quer, como você quer estar, como você quer ser daqui a algum tempo. Então é essa conexão que te leva para uma linha de tempo onde você tem o mundo que você deseja. E é aqui que mora o segredo, porque a 4ª dimensão é um espelho vibracional. Ela não responde a palavras, mas a frequências. É por isso que repetir frases sem sentir nada não funciona. Muita gente faz decretos, repete, mas não sente. Tem que ser um pensamento sentido com o corpo inteiro, mesmo em silêncio. Isso move montanhas. Acessar a 4ª dimensão é um exercício de presença, de atenção e coerência interna. É alinhar a sua mente, a emoção e a intenção na mesma direção. É ver com os olhos fechados, é sentir antes de você ter aquilo que você quer ou de estar como você quer estar. Agradecer antes de receber, visualizar até que aquilo se torne natural, até que o corpo inteiro acredite. E então a realidade física ela começa a se curvar. Mas existe algo ainda mais profundo nisso tudo, porque a 4ª dimensão não é um campo de criação pessoal somente, ela é também um campo coletivo. Nela existem sonhos que são só seus, mas também existem outros que são de todos nós. Por isso que muitas vezes pessoas que nunca se viram, por exemplo, sonham os mesmos sonhos, sentem os mesmos chamados, compartilham as mesmas visões. Algo em comum vibra através de todos nós, como se nós estivéssemos sendo convocados, não por um líder externo, mas por uma consciência maior que deseja nascer entre nós. A 4ª dimensão é o útero da 5ª, é a 5ª dimensão que é a consciência da unidade. Começa ali a se perceber essa consciência de unidade, da cura, da paz, da verdade interior. Quando você aprende a viver a partir da 4ª dimensão, você deixa de ser apenas um sobrevivente da vida e passa a ser um co-criador consciente. A vida, então, deixa de ser uma sequência aleatória de fatos que acontece, que você não tem ideia do que está acontecendo, e passa a ser uma dança entre aquilo que você vibra por dentro e aquilo que se manifesta por fora. Se você quiser um primeiro passo simples, comece hoje. Comece a se imaginar inteiro, curada, amada, livre. Veja-se caminhando em paz, visualize sua casa vibrando luz, veja seu corpo iluminado, sua mente limpa, sua alma alinhada com a fonte. Sempre que você puder, traga essa luz aonde você estiver. Repita isso todos os dias. Você não precisa sentar e fazer uma meditação, se concentrar. Em qualquer momento, pense, imagine essa luz banhando a sua vida, a sua casa, sua família. Faça isso com emoção, com verdade, com entrega. É assim que se começa a viver na 4ª dimensão. Com presença, com intenção, com certeza no invisível. Porque a 4ª dimensão não é uma teoria, é um lugar dentro de você onde tudo já está acontecendo. Mas talvez você se pergunte, como isso pode me ajudar de forma prática? Com algo tão concreto, por exemplo, como uma doença. Mas existe uma coisa que você precisa entender. A 4ª dimensão, preste atenção, é a ponte entre o tempo emocional e a informação pura. É aqui que muito do nosso processo de cura acontece, porque nós ainda estamos dentro do tempo, mas começamos a acessar os níveis de consciência onde o espaço já não é tão fixo, tão, digamos, estável, porque a 5ª dimensão, ao contrário, ela é feita de informação pura. Preste atenção. Seus guias, assim como os arcanjos, mestres ascensionados, eles atuam a partir da 5ª dimensão.
Mas o que isso significa? Que para eles não existe tempo nem espaço como nós conhecemos nessa linearidade aqui na terceira dimensão. Então, esses mestres, eles nos entregam dados. Eles não entregam histórias com começo, meio e fim. Por isso que muitas vezes nós recebemos insights que parecem não fazer sentido algum. Você tem aquela intuição, você diz, mas eu não posso fazer isso, não é possível. Às vezes é um guia, uma entidade que te mostra algo que você só vai entender daqui a 10 anos, 5 anos. Ou te diz algo que você precisava ter resolvido quando você tinha 30 anos. Quando você hoje tem, por exemplo, 50 anos. Aí você se pergunta, mas por que eles estão dizendo isso agora? Quando você recebe informações e você não entende. É porque para eles tudo é agora. Não existe passado nem futuro, existe apenas um campo de dados e de frequências. É o que Dr. Hewlett dizia no Ho Oponopono. São dados. Sabe quando você olha para trás e pensa, por exemplo, eu devia ter seguido a minha intuição naquela época, se eu tivesse feito isso ou aquilo, a minha vida hoje seria diferente. Pois é, muito provavelmente a informação já tinha chegado até você no passado, mas você não estava preparado para decodificar. Então o dado ele veio, mas você ainda não tinha consciência suficiente para traduzir aquilo e transformar em ação. É disso que nós estamos falando. Às vezes você sonha com uma pessoa que ainda nem conhece. Às vezes tem uma ideia repentina que parece absurda para aquela sua realidade naquele momento. Ou sente uma vontade forte de mudar de cidade, de emprego, de caminho, de mudar tudo. Mas você descarta aquilo por medo ou por dúvida. E anos depois, quando tudo desaba, você percebe que aquele impulso era um aviso, era um pacote de informações entregue fora do tempo linear. Você só não soube decifrar. O problema é que a nossa mente emocional ainda está enraizada no tempo da quarta dimensão e tenta processar isso com um sistema que não suporta essa carga. Eu vou explicar. É como você tentar instalar um software de última geração com um computador antigo. Não vai rodar. E isso explica por que às vezes você sente confusão depois de uma meditação profunda e você não chega a nenhuma conclusão. Porque possa ser que você tenha sim recebido a resposta, mas você ainda não consegue aplicar essa resposta e trazer para a sua realidade, ou seja, aplicar na prática. O dado, ele chegou, a informação, mas a emoção ainda não conseguiu acompanhar. É por isso que a quarta dimensão ela é tão necessária, porque ela nos prepara emocionalmente e vibracionalmente para que um dia nós possamos viver o que já sabemos na quinta dimensão. A resposta está justamente na base desse campo vibracional chamado de quarta dimensão. Então todas as manifestações físicas, inclusive as doenças, não são só manifestações positivas. Elas têm origem em planos mais sutis, no campo da energia, da emoção, da consciência. O corpo ele pode adoecer por acúmulo de padrões mentais, emocionais, que o sistema não consegue mais sustentar. Então, se a origem está na consciência, a cura também precisa começar por ela. Imagine uma pessoa com um diagnóstico difícil. O que ela pode fazer além de tratamentos convencionais? É começar então a acessar conscientemente a quarta dimensão e se visualizar ali curada, seja de alguma coisa física, seja de um problema emocional, não importa o que. Sentir todos os dias a emoção da saúde, da prosperidade, da abundância, mesmo que você ainda esteja sentindo dor. Criar uma nova imagem mental de si mesmo, não como doente, mas como alguém que está em processo de cura. Essa prática não é mágica, é quântica, é espiritual e vibracional. O Dr. Joe Dispenza, que estudou profundamente os efeitos da meditação, da intenção e da visualização, ele mostrou que o cérebro não distingue entre o que é real e o que é intensamente imaginado. E mais, quando você sustenta uma nova imagem com emoção real, seu cérebro começa a reorganizar os circuitos e seu corpo responde com mudanças bioquímicas reais. O invisível começa a se tornar visível. Em seus retiros, há diversos relatos documentados de cura espontânea, pessoas que tinham câncer, lúpus, doenças autoimunes, dores crônicas,
porque passaram a praticar com regularidade uma combinação de meditação, visualização e reconexão com emoções elevadas, como gratidão, como amor, paz. E essas pessoas começaram a viver a cura antes da cura. E os exames passaram a confirmar o que já vibrava no invisível. Mas há algo que poucos dizem com honestidade. Isso exige paciência. A gente precisa praticar. Então a quarta dimensão, ela tem um tempo próprio. É como plantar sementes no campo invisível. Você precisa confiar, regar com atenção e certeza. Resistir à pressa, evitar cavar todo dia para ver se já nasceu aquela semente. O campo sutil, ele responde à consciência, não à ansiedade. É por isso que o maior desafio não é imaginar por um dia, é sustentar por semanas, meses, com amor e confiança. Você não pode viver curado por dentro e continuar declarando a doença com a boca. A certeza, a fé, como vocês dizem, precisa ser sentida, não fingida, não forçada. Então o convite é esse. Escolha o momento do seu dia, sente-se com você mesmo, feche os olhos, respire, imagine-se vivendo em plenitude. Veja, sinta, agradeça como se já fosse real. Faça disso um ritual sagrado, mesmo que a sua mente duvide, mesmo que o corpo inteiro grite o contrário. Você estará ativando a quarta dimensão e ela é muito mais poderosa do que qualquer sintoma. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, se quiserem ajudar o canal, mandem para outras pessoas que possam precisar dessas informações. Não esqueçam de também curtir e a gente se vê no próximo vídeo. Eu desejo muito amor, muita paz e, sobretudo, cura na vida de cada um de vocês. Até a próxima.